Continuando a nossa 11ª aula, aula sobre vetores, aqui no curso de Lógica de Programação nas linguagens C e Pascal. Agora na linguagem Pascal, estou aqui com meu filho Pascal aberto. E a aula de hoje é o aula 11, código 01. Eu resumi todo o assunto de vetores que a gente viu lá no slide, eu resumi ele em apenas uma aula, onde eu criei um sisteminha aqui, né, um sisteminha básico, que ele controla, digamos assim, uma lista de pessoas, né, com nome e idade. Ou seja, a gente tem uma lista, ali tem um vetor, né, para gerenciar essa lista. A gente tem as opções de armazenar idade e nome, logo a gente pode armazenar números e textos. E aí a gente tem aqui algumas opções, né, que é preencher a lista, né, no caso preenchimento de um vetor, você atribui valores a ele. Você pode exibir a lista, que é justamente imprimir o vetor, né, ver o que tem lá dentro. Eu posso aqui pesquisar na lista, tanto por idade quanto por nome. E, por fim, eu posso também ordenar a lista, né? Tanto por idade quanto por nome. Então, a gente vai ver aqui as operações básicas que a gente viu com vetores no vídeo passado, né, da aula. E aqui, eu tenho aqui, primeiramente, né, as variáveis. Quais foram as variáveis que eu declarei aqui, né, para utilizar no meu sisteminha? Eu tenho uma variável contador, que eu vou utilizar nas estruturas de repetição. Eu tenho o contador 2, que é aquela variável auxiliar do momento que eu vou ordenar meu vetor. Na hora que eu fizer a ordenação, né, que eu tenho duas estruturas de repetição para poder percorrer o vetor, eu vou utilizar essa aqui somente nesse caso. Eu tenho aqui o menu, que é justamente quem vai armazenar a informação aqui, ó, da opção que eu escolhi no meu menu. Eu tenho o menu 2, que vai ser utilizado nos submenus, que é quando eu pesquisar aqui na lista ou ordenar a lista, eu vou colocar uma segunda opção, que é pesquisar por nome, né, ou pesquisar por idade, ou ordenar por nome ou ordenar por idade. Então, esse submenu aqui ele vai ser armazenada a opção aqui que ele foi escolhida no menu 2. E eu tenho a idade. Essa idade aqui ela vai ser utilizada quando eu for armazenar o valor temporário, quando eu for ordenar meu vetor. E nome, né, eu vou utilizar aqui quando for ordenar o meu vetor de nomes, né? E também quando eu for pesquisar, né? Quando eu for pesquisar a idade, a pessoa vai passar a idade, eu vou armazenar a idade que ela quer pesquisar nessa variável, e ele vai procurar, né, no meu vetor o que está nessa idade aqui, assim como também o nome. Quando for procurar por nome, ele vai procurar o que tem aqui nesse nome. Tenho meus vetores, idades e nomes. O de idades é de inteiro e o de nomes é de string, obviamente. E eu tenho aqui o achou, que é o dado lógico que eu vou utilizar na minha pesquisa, né? Quando eu pesquisei lá, o achou ele é false. Quando ele achar o item, ele vai ser trocado para true, ou seja, de falso para verdadeiro. Então ele achou ou não. E aí, começando aqui o meu sistema, eu tenho aqui, né, limpo a tela, menu, eu coloco ele como 0 somente para ele entrar aqui, né, na estrutura de repetição. Menu diferente de 5, que 5 é a opção de saída, né? A partir do momento que ele encontrar aqui 5, que ele armazenou o valor 5 no teclado, aqui que ele digitou 5 e deu Enter, ele vai sair daqui do menu. Então isso aqui é uma estrutura de repetição indeterminada. Por quê? Porque eu vou ficar repetindo isso aqui enquanto a opção não for 5. Ele vai fazer o quê? Ele vai começar aqui, né? Esse begin termina lá com end lá embaixo, justamente para delimitar todo o código que eu vou executar durante o meu sistema. E eu tenho aqui, ó, imprimo na tela, linha a linha, escolho a opção preencher, exibir, pesquisar, ordenar e sair. E aqui eu vou, né, exibir a opção escolhida, a pessoa vai digitar e vai dar Enter. E ela vai armazenar aqui na variável menu. Feito isso, eu vou agora fazer, no caso, a seleção, no caso, a diferenciação de acordo com o que ele digitou. Se ele digitou 1, ele vai fazer isso. Se ele digitou 2, ele vai fazer isso. Se ele digitou 3, ele vai fazer isso. E se ele digitou, né, 4, ele vai fazer isso aqui. Ou seja, esse sistema aqui ele já está um pouquinho grande, né? Eu estou aqui com quantas linhas? Será que eu tenho pelo menos umas 100 linhas aqui? Assim espero, né? Bom, a gente tem aqui 99 linhas, né? 99 linhas aqui, então estamos crescendo com nossos sistemas aqui ao longo das aulas que estão acontecendo. A tendência é piorar, a tendência é sempre crescer mais ainda. E beleza, eu tenho aqui, né, caso o menu seja 1, o que é que ele vai fazer? Ele vai preencher o meu vetor.
Para eu preencher o meu vetor, eu uso uma estrutura de repetição determinada, que ela vai do início até o fim dos índices do meu vetor. Ou seja, se eu criar um vetor aqui, ó, que vai de 1 a 5, a minha estrutura de repetição ela tem que ir de 1 a 5. O que é que ela faz aqui? Ela dá um begin end, porque eu vou ter mais de uma operação. Eu tenho 4 operações aqui. Digite o número 1 da lista. Ele vai ler aqui, ó, na variável, no vetor nomes, no índice contador, que atualmente é 1. Digite a idade do primeiro, né? No caso 1, no caso seria o primeiro, né? Primeiro da lista. E aí, ó, ele vai armazenar na idades contador. Ou seja, ele vai perguntar o nome e a idade e vai armazenar nos vetores nome e idades, nomes e idades, no contador atual, que é 1. Ele vai chegar no end e vai voltar para cá. No que ele voltar para cá, ele vai fazer a mesma coisa. Digite o 2 da lista e vai armazenar nomes 2. Digite o 2 da lista, idades 2. Vai voltar para cá. 3, 4, 5. Então ele sempre vai perguntar, ó, digite no 4, digite no 5, no quarto e quinto, né? Aí ele vai armazenar aqui no 4, depois vai armazenar no 5, no 5. E a gente consegue preencher esse vetor. E aí, lembrando do primeiro vídeo dessa aula sobre escalabilidade, e se eu quisesse, por exemplo, aumentar a quantidade de pessoas na lista de 5 para 50, o que eu faria? Simples, eu só faria apenas 2 alterações, que era eu colocar um 0 aqui, aí ele teria aqui de 1 a 50, e por fim, ó, 0 aqui, de 1 a 50. Ou seja, eu com apenas 2 alterações, eu aumentei a capacidade de expansão de armazenamento do meu programa sem muito esforço. Se eu fosse utilizar variável a variável, digamos assim, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, até nome 50, nossa, seria um esforço que ninguém ia querer fazer. Então, rapidamente, muito facilmente, eu trouxe escalabilidade ao meu programa. Posso agora aumentar ele, aumentar a capacidade de armazenamento dele facilmente. E aqui, na minha opção 2, eu tenho aqui, ó, contador vai de 1 até 5. Aqui agora, como eu só tenho uma instrução, eu não preciso do begin end. Vai direto aqui, né? Só dei um enter aqui para poder ficar melhor, né? Mais legível. Mas não haveria necessidade desse enter, né? Eu poderia fazer assim, só que ficaria o quê? Ficaria difícil, custoso de ler. Então eu prefiro, ó, dar uma indentação aqui de 2 espaços e ficar mais organizadinho. E aí quando eu exibo os nomes, né? No caso aqui é para ler o vetor, né? É para exibir lista. Eu vou de 1 a 5 e falo, ó, o 1, 2 pontos, nome na posição 1, vírgula, idade na posição 1, anos. Ou seja, digamos que eu tenha lá colocado Pablo 25, né? Aqui. Vai aparecer aqui, ó, primeiro, né? No caso 1, Pablo, vírgula, 25 anos. Se eu fosse colocar lá João tem 12 anos, né? No item 2, que agora, digamos aqui, já voltou aqui pro for, né? Agora ele vai aqui exibir o 2. Aí seria 2, aí 2 pontos. João, né? Que está no nomes índice 2 do contador. Depois aqui, ó, idades, 12. Aí apareceria 2, 2 pontos. João, vírgula, 12 anos. Ou seja, é bem simples de você imprimir um vetor. Basta você criar uma estrutura de repetição e percorrer ele, né? Colocar a variável de número inteiro que ela é incrementada na estrutura de repetição, basta você colocar ela como um índice do vetor. Então, a cada instante da estrutura de repetição, ele vai imprimir aquela posição do vetor. A terceira opção é a opção que já começa a complicar, né? Pesquisar. Quando ele pesquisa, né? Antes de pesquisar, ele vai perguntar para aqui, ó, escolha a opção do submenu. Agora que já entra a variável menu 2. E eu tenho aqui, ó, por nome, né, 1, e por idade, 2. E aí, né, o que é que eu faço? Eu digo que achou, ou seja, ele não achou ainda, que ele ainda vai pesquisar. Vai dizer que o contador é igual a 1, porque ele vai começar a partir do primeiro índice. E aí ele vai ter aqui um if, ó, se o menu, né, 2, ou seja, a opção que o cara escolheu foi igual a 1, ele vai fazer alguma coisa, né? Se não, né, se ele colocou no caso 2, ele vai fazer alguma outra coisa. O que é cada uma dessas coisas? Bom, eu sei que o menu, o primeiro, né, é pesquisar por nome. Então vamos ver como é que ele pesquisa por nome. É bem semelhante a pesquisa por número.
por idade, na verdade. Eu tenho aqui, ó, digite o nome a ser pesquisado, ele armazena o nome, beleza, né? Lá que a gente usa aquela variável, né, nome que eu defini. Eu tenho aqui, ó, enquanto o contador for menor ou igual a 5 e ele não achar, por que isso aqui? Eu já expliquei no vídeo, né? Porque eu utilizo essa estrutura aqui. Eu só vou continuar procurando um item enquanto eu não chegar no fim das opções, que são os índices do vetor, e assim, enquanto eu não tiver achado. A partir do momento que eu achar, ou que eu já procurei em todas as opções e não encontrei, eu vou encerrar a mistura de repetição. E eu faço o que aqui, ó? Eu tenho aqui o while do, ou seja, enquanto faça, se os nomes, né, no caso, a posição aqui do meu vetor nomes, nessa posição do contador aqui, que inicialmente é 1, né, foi igual ao nome que eu estou pesquisando, que eu armazenei, né, por aqui, armazenei aqui, então ele achou. Se não, ele não achou ainda, então ele não vai fazer nada na variável achou, ele vai incrementar o contador, ou seja, o contador vai ser igual ao contador mais 1. Se era 1, passa a ser 2. E volta para cá. Volta para cá. Então, quando eu chegar aqui no 2, se for, né, o que eu estou procurando, achou. Se não, ele não achou. E aí ele vai aqui sempre mais 1, mais 1, mais 1. Se ele chegar no quinto aqui, né, no caso aqui, chegar ao sexto, quando ele vem para cá, ele volta para cá, ele já vê que o contador já não é maior, no caso menor ou igual a 5, ele já é 6, 6 é maior do que 5, então ele já sai daqui. Por quê? Nessa operação lógica aí, as duas têm que ser verdadeiras. Se uma delas for falsa, ele já não está mais aqui dentro, ele já não participa mais dessa estrutura de repetição. Então, eu tenho aqui o contador ser menor ou igual a 5, a partir do momento que ele for 6 aqui, ele não achou. Ou então, se ele achar, né, essa variável aqui vai ser verdadeira, essa cláusula aqui vai ser falsa, porque eu quero enquanto ela não for verdadeira, nesse caso ele vai ser verdadeira. Esse aqui é um operador de negação, operador lógico, operador matemático de negação, então ele não vai mais participar daqui. Por fim, ele vem para cá agora aqui, ó, se ele achou, né, ou seja, se achou igual a true, eu não preciso colocar achou igual a true, eu simplesmente colocar achou, no caso dos valores booleanos. Então, ó, existe o nome, variável nome, que foi a que eu pesquisei aqui, né? Diz o nome que eu quero pesquisar. Digamos que eu pesquisei para o João. João, né? Ele vai aparecer aqui na lista. Se não, ele não vai existir na lista, né? Senão ele não existe nome tal na lista. Isso aqui faz uma pesquisa de forma bacana, né? A gente consegue até interromper quando ele acha, ou ele continua procurando até achar. E é assim que basicamente ele faz, né? Ele procura os nomes ou, aqui agora, ó, idades. Aí tem aqui, ó, digite a idade a ser pesquisada. Eu tenho aqui, ó, readline, salva na variável idade. Tem a mesma estrutura, né? Enquanto aqui, ó, contador for menor ou igual a 5 e não achou, ele vai verificar. Será que lá no vetor idades, na posição que eu estou agora, no contador, digamos que estou aqui agora no 1, é igual à idade que eu passei para pesquisa? Se sim, verdadeiro, né? Se não, ó, ele vai incrementar aqui em 1. Ele vai fazendo essa pesquisa sempre até encontrar. Se não encontrar, ele simplesmente não encontrou. Bom, se achou, ó, existe a idade, tal idade, anos na lista. Se não, ó, não existe a idade, tantos anos na lista. Ou seja, é um algoritmo bacana, né? Um exercício bacana para a gente fazer. A gente conseguiu agora fazer buscas por nome e por idade. E por fim aqui, ó, eu tenho o minha quarta opção, ela é a opção de ordenação. Talvez essa aqui seja a parte mais difícil, né? Mais uma vez você entendendo ou até decorando isso aqui, porque isso aqui você decora. Uma vez você aprendendo como é feita a ordenação, no caso esse algoritmo aqui, porque existem outros algoritmos muito melhores do que isso, mas esse aí já é outro assunto que não cabe a gente que está estudando introdução à programação. Mas uma vez você entendendo como funciona isso aqui, nossa, isso aqui você faz de olho fechado. Eu tenho aqui, ó, se o menu é igual a 1, claro, eu pergunto aqui, né, se eu quero por nome ou por idade, e aí eu vou ordenar por nome ou por idade.
Se eu escolher aqui a opção 1, né, no caso no menu 2, e eu coloquei por nome, o que ele vai fazer? Ele vai criar, né, a estrutura de repetição aqui, duas estruturas de repetições, para justamente percorrer o vetor. Uma, né, no caso, essa primeira estrutura de repetição aqui é para eu setar o valor atual que eu estou nele. Essa segunda estrutura de repetição é para eu percorrer os valores restantes e ir comparando com o valor atual. Esse aqui eu expliquei no vídeo. E se o nome na posição atual for maior que o nome aqui que eu estou na posição verificando os seguintes, ou seja, esse maior ele tem que estar para o final, ele não pode estar no começo. Então ele vai fazer essa troca. Aí quando eu faço a troca na variável nome, não, no vetor nomes, na verdade, e no vetor de idades. Eu tenho que fazer a troca nos dois, porque senão eu só vou ordenar um vetor. Eu vou ordenar o vetor de nomes, ele vai estar em ordem alfabética, mas o vetor de idades não acompanhou essas idades, ou seja, eu vou trocar as idades das pessoas. Então eu tenho que fazer a troca nos dois vetores. O que acontece? Eu tenho aqui o vetor nome, né? Nome recebe o que está no vetor nomes com índice contador. O que teve, eu fiz tipo um backup aqui, né? Eu armazenei o que estava aqui na variável nome. Depois eu coloquei o que estava em nome contador 2, ou seja, mais à direita, eu coloquei no contador, no nomes assim com índice contador. E depois, né, eu fiz o backup disso aqui, e agora eu vou trazer o backup que estava em nome para nomes com contador 2. Ou seja, eu fiz uma troca de valores entre variáveis. Isso aqui já foi exercício, inclusive, de uma lista passada nossa. E aí eu consigo aqui, ó, tranquilamente, consigo muito facilmente fazer a ordenação também aqui de idade. É a mesma estrutura. Então, ó, idade recebe, né, do contador, idade do contador recebe do contador 2 e do contador 2 recebe de idade. Fiz a troca de valores. Ah, mas e se eu quisesse fazer, né? Só uma coisa que eu não expliquei aqui. É porque de 1 a 4 e aqui de contador mais 1 a 5. Eu vou pesquisar sempre do primeiro ao penúltimo e comparar com os seguintes até o último. Ou seja, na variável contador, eu começo de 1 e vou até o penúltimo, que é o 4. No caso, se o vetor fosse até 50, eu iria até 49. E no contador 2, eu iria, né? Eu vou, na verdade, dele aqui mais 1. Que é sempre assim, eu vou sempre comparar com o próximo. Se eu estou no 4, eu vou comparar com 5. Se eu estou no 5, eu vou comparar com 6. Ou seja, eu vou sempre comparar com o anterior mais 1 até o último, que é 5. Se fosse 100, eu iria do contador mais 1 to 100. E aí eu vou conseguir percorrer todos os valores do meu vetor, todos os índices do meu vetor, de acordo com o que eu estou comparando atualmente. Se eu estou comparando com 2, ele vai até 5, eu vou comparar com 3, 4, 5. Se eu estou comparando o 3 agora, ele vai comparar com 4 e 5. Se eu estou agora no 4, ele vai comparar só com 5. E com 5 ele não precisa comparar, o 5 já é o último da lista, ele já foi ordenado, então ele com certeza é o último item presente. Aqui, a mesma coisa, a única diferença dessa estrutura de repetição, ou dessa estrutura de ordenação aqui, a de idades para de nomes, é o que? É a comparação do valor. Aqui eu faço, ó, bom, se nomes contador for maior que nomes contador 2, eu troco. Aqui não, aqui se idade contador for maior do que idades contador 2, aí ele vai, né, fazer a troca. E aí eu consigo facilmente ordenar por nome ou por idade. Isso aqui já foi explicado no vídeo. E agora a gente vai executar esse código, né? E eu coloco esse rechtline traços aqui, ó, para justamente ficar legal de você enxergar o menu, porque vai tudo sendo impresso na tela e a gente pode se perder um pouquinho. Aí eu coloquei esses traços aqui para ele ficar melhor, né? E eu vou aqui dar um Ctrl F9 e vou executar o meu programa. E a gente vai ver essa joinha rodando aqui, né? Bom, primeiro eu vou exibir minha lista, né? Só para ver o que tem lá. Ele começa com nenhum nome, né? E 0 idades. E agora eu vou aqui preencher minha lista, né? Opção 1. Bom, o primeiro nome eu vou colocar meu nome, né? Pablo. E tenho 25 anos. Vou colocar o outro moderador lá da página, né? Rafael. Rafael, eu não sei quantos anos ele tem, acho que ele tem uns 20 anos. Vou colocar o nome de meu pai, Ricardo,
E meu pai tem 50 e, não sei, 7 anos. Vou colocar o nome de minha mãe, que é Mara. Minha mãe mais velha tem 58 anos. E o nome, sei lá, da minha gatinha. Minha gatinha chama-se Frida. Ela tem, não sei, acho que uns 4 anos. Pronto. Preenchi os nomes. E agora eu vou exibir aqui, ó, a lista novamente, ó. Opa, Pablo 25 anos, Rafael 20 anos, Ricardo 57, Mara 58 e Frida 4 anos. E aí agora eu vou pesquisar a minha lista, né? A opção 3. Eu tenho aqui, ó, escolha a opção do submenu, que é justamente por nome ou por idade. Eu vou procurar por nome, né? Deixa eu procurar a minha gatinha, Frida. Será que ela tá lá? Ó, existe o nome Frida na lista. Ah, mas eu quero pesquisar agora um nome, né? E esse nome, digamos que ele não exista lá. Vou procurar por minha irmã, Carol. Quando eu procuro por ela, ó, não existe o nome Carol na lista. Ah, mas eu quero pesquisar por idade, né? Então vamos aqui, ó, por idade. Meu pai, ele tem 57 anos, né? Então vamos lá, 57, ó. Existe a idade de 57 anos na lista. Ah, mas se eu fosse imprimir, bom, eu imprimiria no vetor nomes, no índice lá que eu achei, né? Eu imprimiria o nome da pessoa que tem 57 anos. É bem fácil fazer isso aí. Mas nesse exemplo aqui eu só apenas mostrei se há ou não. E vamos aqui, ó, 3. Por idade, né? Uma idade que não tem lá, 59 anos, isso aqui não tem lá. Então, ó, não existe a idade de 59 anos na lista. E se eu voltar aqui para exibir meu vetor, ó, tá tudo lá, ó. Pablo 25, Rafael 20, Ricardo 57, Mara 58 e Frida 4. Só que se agora eu for ordenar a lista, né? Vamos lá ordenar a lista. Ordenar por nome. Ó. Já ordenei. Vamos agora exibir a lista. Provavelmente ela vai ter que ficar aqui, ó. Primeiro primeiro Frida, segundo Mara, terceiro Pablo, quarto Rafael, 5 Ricardo. Será? Ó, Frida, Mara, Pablo, Rafael, Ricardo. E as idades foram acompanhadas, justamente aquilo. Quando eu vou ordenar, se eu tiver dois vetores ali, né, que eles são interligados, vírgula, eles, assim, logicamente, no problema, eles têm alguma união, fazem parte de algum esquema, né, daquele programa. Então, o que eu faço? Eu tenho que ordenar os dois juntos. Se no caso Frida vem antes de Mara, eu tenho que trocar Frida e Mara de posição e as idades delas de posição. Então aqui, ó, continua Frida com 4 anos, Mara com 58, Pablo com 25, Rafael com 20 e Ricardo com 57. Ah, mas eu quero ordenar a lista, né, por idade. Vai ter que ficar Frida novamente, né? Só que aí vai ficar Rafael, Pablo, depois Ricardo, depois Mara. Quando eu boto 2 aqui, ó, escolhi, já ordenou. Quando eu vou botar aqui 2 de novo agora para exibir a lista, Frida, Rafael, Pablo, Ricardo, Mara. Aí, ó, 4, 20, 25, 57, 58. Ou seja, organizou alfanumericamente. Então, né, vou colocar aqui agora um 5 para encerrar. Ah, só uma coisa. Caso eu colocasse 6, por exemplo, a opção que não existe, ele repetiria o menu. Por quê? Ele só vai fazer alguma ação, se for aqui de 1 a 4, a 5 ele sai, mas qualquer outra coisa que eu digitar, ele vai, no caso, voltar para o menu. Ele vai voltar a estrutura de repetição, né? Ele vai continuar mostrando novamente. E aí eu vou encerrar aqui, ó, 5. E aí vocês podem também exercitar com outros exercícios que eu vou botar na lista, vai estar lá no site. E aí vocês, né, vão se divertir aí programando e tal, e aí te segue justamente com o nosso curso de Lógica de Programação. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos aqui na próxima aula, que será o complemento, né? Será a continuação da aula de vetores, que é a 12ª aula de matrizes. Que aí a gente vai ver, quando a gente faz um vetor de vetores, a gente tem uma matriz. A gente vai trabalhar com várias coisas, inclusive matemáticas, né? Vai ser uma aula que a gente vai puxar muita sardinha lá para coisas matemáticas. Que matriz, né? Matriz a gente vê lá na matemática, né? Matriz, determinantes e tal. Então a gente vai exercitar um pouquinho nessa parte aí na próxima aula. Muito obrigado a todos e até